Qual a tua opinião sobre a figura do Sérgio Moro? Tu acha que ele traiu o Bolsonaro? Sem o Sérgio Moro e sem o Deltan, nós não teríamos o movimento de direita que nós temos hoje no Brasil. Mas não foram eles que criaram esse movimento, foi impulsionado pela Lava Jato. Então, graças à Lava Jato mostrar os escândalos de corrupção, o tamanho disso, condenar pessoas, trazer dinheiro de volta para os cofres públicos, comprovou que aquilo existia, coisa que nunca tinha sido feita na história. Mas o erro deles é que eles se limitaram a combater apenas o PT e alguns políticos ali de outros partidos que eram um problema para o grupo que tinha interesse de voltar ao poder. Esse grupo acreditava que poderia voltar ao poder se o PT caísse, porque era o teatro das tesouras. Então, ou seria MDB ou seria PSDB, e eles não imaginavam que um azarão como o Bolsonaro poderia entrar no jogo e vencer. Aquilo dali foi completamente assim fora do plano deles. Mas você acha que o Sérgio Moro procurava já um cargo eletivo Eu acredito que na sim. época em que era juiz da Lava Jato? Eu acredito que ele já tinha essa intenção pela forma como ele e o Deltan Dallagnol atuavam. Na época já, da forma midiática que eles atuavam. Mas isso daí não é uma acusação, é só uma opinião. Né? E aí, quando ele sai, quando ele é convidado a ser ministro da Justiça, que eu acredito que o Bolsonaro também, pessoalmente, não escolheria ele, mas foi uma questão de uma pressão popular, porque ele tinha uma popularidade muito grande, as pessoas ainda acreditavam que ele poderia ser um bom ministro. E aí ele entra, ele trai o Bolsonaro como ministro, ele sai de uma forma vexatória do governo, atirando para todo lado. Então ele comete uma série de erros ali, quando ele se candidata a presidente, depois ele se candidata a senador por São Paulo ao invés do Paraná, né, mudando o domicílio eleitoral. Então você começa a ver assim, uma falta de conhecimento político até, e um interesse muito grande do poder também dele. O Matheus pergunta aqui no chat do YouTube qual a sua opinião sobre o MBL. Se puder interagir com a nossa Cara, eu tinha certeza que iam perguntar. O MBL faz parte do mesmo teatro das tesouras, né? Isso não é uma opinião minha, é um fato. Eles foram concebidos do MDB, então eles eram apoiadores do Michel Temer, tem vídeos deles participando de eventos, apoiando o Michel Temer, gritando Temer, não sei o quê. Eles acreditavam que eles seriam ali, junto com essa turma dos tucanos ali, do MDB e dos tucanos, os herdeiros da política brasileira quando o PT caísse, na verdade. Aí, quando eles perceberam que o Bolsonaro começou a crescer demais, eles grudaram no Bolsonaro, provavelmente já com uma orientação dos próprios mentores deles também. Grudaram no Bolsonaro e também traíram o Bolsonaro depois. Eu acho que o MBL não tem capacidade de pensar sozinho. Não, eu não acho que eles não tenham capacidade de pensar sozinho. Eu só acho que eles tentam se posicionar como uma direita que eles não são, assim como o PSDB fazia. Se eles fossem sinceros, pelo menos se posicionassem no centro ou de algum outro espectro político, mas eles tentam se mostrar. Só para você ter uma ideia, recentemente eles lançaram um novo livro do partido, tá? Com as ideias do partido. E um dos conceitos principais que vai nortear o tal do partido missão que eles querem criar é menos liberalização da economia e mais Estado. Então eles começam a acreditar agora que precisa de mais Estado, ou seja, o liberal do MBL já não existe mais. Então eles já não eram uma direita conservadora, eles já se consideravam uma direita liberal, que são coisas diferentes, apesar de ambas serem direitas. E aí eles começam já a puxar um pouquinho mais para o lado do centro-esquerda. Eles sempre estiveram aliados ali em momentos decisivos com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, com o MDB. Então todos os partidos de extrema esquerda ou de centro-esquerda. Você nunca viu o MBL aliado com alguém realmente da direita conservadora, a não ser quando eles estavam querendo alguma coisa. A gente tem hoje o congresso mais à direita da história do Brasil, né? Mais Sim. número de eleitos. E tu acha que esse congresso tem alguma... Por que ninguém consegue frear o STF? Porque o avanço do STF legislando, perseguindo, né? A gente tem hoje
300 canais de direita censurados. A gente tem hoje, inclusive mandar um abraço pro seguidor aqui que me mandou. Ele perguntou pro chat GTP quais são os indícios que um país está entrando numa ditadura ou está numa ditadura. Então, os indícios eram perseguição de adversários políticos. Eu acho que a gente check, né? Check. Exilados políticos no exterior. Check. Presos políticos. Check. Tirar os adversários políticos da vida pública, das redes sociais. Check. Decisões que desrespeitam o Estado Democrático de Direito. Check. Né? Nessa pauta, por que esses congressistas todos de direita não conseguem fazer absolutamente nada? A gente escuta lá Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e nada mais. Eles ainda são minoria, porque, em primeiro lugar, quem pode fazer alguma coisa contra o STF é o Senado. Então, o Senado hoje é centrão. A grande maioria, eu não lembro quantos senadores são da direita mesmo conservadora, mas são bem poucos. 22. São em 81. E isso que está trazendo um grande medo para o Alexandre de Moraes em relação às eleições de 2024 e as de 2026. Porque em 2024 nós vamos formar a base da direita nos municípios, prefeitos e vereadores. Essa base é a base que monta a estrutura para eleger deputados, senadores e governadores. A direita hoje, segundo a própria esquerda, segundo a análise do PT e segundo a análise do próprio Alexandre de Moraes, dos 54 senadores que vão ser eleitos em 2026, 27 pelo menos vão ser de direita. Isso eles acreditam com praticamente certeza. Então, o problema é que esses caras da direita, de direita aí, como a gente costuma dizer, depois que entram lá, eles esquecem, principalmente no Senado, que eles têm 8 anos para ficar lá. Que é o caso aí do Sérgio Moro, que sempre foi de direita, né, e agora é um inútil no Senado, não faz sentou no colo do Lula e não faz absolutamente nada. Ele está se equilibrando para não cair, né? Ele está defendendo o próprio couro só, porque ele sabe que se ele perder também o Senado, ele arrisca ir preso. Então é um frouxo, né? É um cara que não tem culhão nenhum, ao contrário do que se pensava nos tempos da Lava Jato. Porque lá ele tinha apoio da opinião pública, agora ele não tem mais, né? Aí quando você fala de Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados hoje é centrão. Então nós temos ali 120 e poucos deputados de direita, se eu não me engano, e não é o suficiente, são 513 deputados que decidem. E o centrão ele pula para quem paga mais. Então, em algum momento, quando eles não têm um problema financeiro ali envolvido com emendas, ou seja lá o que for, em pautas que não são tão relevantes assim para o governo, eles pulam para o lado da direita e votam junto. Então a direita ainda é a minoria. Eu fui ministrar uma palestra para um grupo lá em Curitiba, junto com o Ricardo Barros, que foi líder do governo do Bolsonaro, foi ministro e deputado federal, e o Ricardo Barros é presidente do PP. Né? Então ele, que é o Partido Progressista, que foi base do Bolsonaro e agora está na base do Lula. Então, não está na base, né? Mas não está na base, mas tem lá. Não tem nada. Tá em cima do muro lá. Então, mas o Ricardo Barros, eu não estou falando mal dele, eu estou falando que ele foi, inclusive eu gostei da sinceridade dele nessa palestra. Ele já começou respondendo uma pergunta, perguntaram alguma coisa em relação ao Centrão, ele falou, olha, o meu partido é de centro, a função do meu partido é apoiar quem estiver no poder. Então, essas foram as palavras dele. O Partido do Poder, PMDB. O meu partido é de centro. A minha função é apoiar quem estiver no poder. Olímpio, deixa eu te perguntar sobre... Só um pouquinho, gente. Segue o canal, deixa o like, que é importante para o conteúdo chegar para mais gente. Te inscreve no canal, entendeu? Compartilha com os amigos, que essa live aqui tá bombando. Participa, comenta aqui, deixa tua pergunta que a gente vai Pode falar que eu não tô ouvindo. Para assistir o episódio do Hit, tem que se inscrever, que a gente vai publicar. O Guilherme Derrite, a gente vai entrevistá-lo agora em breve. Na sequência, se que você quiser assistir, tem que seguir o canal, tá? A gente avisa. Deixa eu perguntar sobre a virada da esquerda, né? 3 anos atrás, o Lula estava preso. A esquerda estava dizimada. Os caras deram uma virada absurda. O Lula hoje é presidente.
300 canais de direita estão censurados. O Luciano Hang está censurado, o Alexandre de Moraes acabou de liberar as redes sociais dele. Num negócio assim, jornalistas censurados, né? Se tu falar mal do STF, né? Ele manda o assessor, ó, acha alguma coisa aí que a gente possa tirar ele do ar. Mas não tem nada. Então seja criativo, invente. Por que tu acha que o PT conseguiu dar essa virada? Porque tu acha que ele aparelhou o STF, como ele vem aparelhando de novo com o Dino, com o Zanin? Por que o PT conseguiu dar essa virada tão grande num curto espaço de tempo? Primeiro a gente tem que analisar o grupo que está no poder e como que eles chegaram lá. Então não foi o PT. As pessoas têm essa visão de que o Lula tem muito poder, de que o PT fez a virada, mas o Lula é uma marionete do sistema. Tá? Existe um establishment. Todo lugar tem, todos os países têm. Esse establishment no Brasil, o que ele é? São grandes empresas, grandes empresários, fornecedores do governo, empreiteiras, bancos, que têm o interesse de ter alguém que decida por eles e que facilite a vida deles. Se você pegar os bancos, por exemplo, que financiam a campanha do Lula, nos 2 primeiros governos do Lula, foram os governos onde os bancos mais lucraram. Eu não vou lembrar quantos bilhões em números, mas foi uma coisa absurda. Agora, no terceiro governo do Lula, novamente, eles estão batendo recordes de lucro. Então, o Lula faz um discurso demagógico de defesa dos pobres, os pobres continuam cada vez mais pobres e agora com poder de compra reduzido, porque com a quantidade de impostos e com o aumento de salário pífio, o poder de compra reduz e a população mais vulnerável é que é mais atingida. E a elite, a oligarquia lulista está cada vez mais rica. Assim, e aí nessa oligarquia entra desde o establishment, esse grupo que domina o poder, e até funcionários públicos de alto escalão e tudo mais.